Primeiro destaque do programa desta segunda é o seguinte: levantamento realizado pelo jornal Estado de São Paulo aponta que em 24 estados brasileiros, os juízes recebem por mês mais de R$ 1.000 de vale alimentação, aliás, vale refeição. Em Pernambuco, o valor chega a R$ 4.787, equivalente a 4,8 vezes o salário mínimo em vigor, que é de R$ 998. Na Bahia, os magistrados recebem um benefício de R$ 1.100. Apenas 3 estados pagam auxílio alimentação até o valor vigente para o Judiciário Federal, que é de R$ 900 por mês: Maranhão, Paraná e Rio Grande do Sul. Os valores e critérios desses auxílios podem variar em cada estado. Sendo verbas indenizatórias, elas são isentas de tributos, como contribuição previdenciária e o imposto de renda. Fala, Thaís. Então, essas verbas não estão só isentas de tributos, né? Elas estão também imunes a crises e a cortes do orçamento. Porque, no caso dos juízes, haja o que houver no país, faça chuva ou faça sol, eles vão receber cada centavo previsto para eles no orçamento. O princípio que está por trás disso faz até sentido, que é que os governantes insatisfeitos podem partir para a retaliação do juiz em relação aos juízes em caso de insatisfação, então eles são protegidos. Mas com isso, os juízes são demiurgos, né? Porque eles estão livres de duas maldições inescapáveis para os brasileiros, que são impostos e crises. Aliás, para todos os mortais, não só para os brasileiros. E na semana passada, a Folha de São Paulo já tinha mostrado que, em novembro, juízes e desembargadores de Pernambuco eles receberam rendimentos líquidos de até R$ 853 mil. A maior parte desses rendimentos foi fruto das férias não gozadas, férias acumuladas e não gozadas. E não gozadas dá para entender por quê. Eles têm 2 recessos por ano, né? Um em junho e um em dezembro. Então, deve ser até cansativo tirar tantas férias, então eles ficam acumulando férias. É tudo legal, mas é imoral. E mais imoral, talvez, um descalabro maior ainda que esse, é o fato de que os agentes públicos que poderiam coibir essa situação não fazem. Não fazem. Então, se os juízes não têm capacidade de autocontenção, tem vários agentes públicos que poderiam entrar com ações para coibir isso. Tem muitos, mas eu vou citar 2 exemplos só. O Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público poderia muito bem entrar com ações de inconstitucionalidade e vetar essa situação, brigar para que essa situação recuasse. E por que eles não fazem isso? Na maior parte das vezes, porque eles são beneficiados por isso. Pelo princípio da isonomia, assim que o magistrado recebe um benefício, eles estão lá na espreita e logo vão requerer um benefício para eles também similar. Então, tem uma inação da parte do Ministério Público que deveria ser cobrado por isso. Aí tem outro também. Todas as entidades autorizadas pela Constituição a mover as tais ADIs, que são ações de inconstitucionalidade direta. Então, quem são esses agentes? Podem ser, advogados não podem, mas podem partidos políticos, pode a PGR, pode o presidente da República, por exemplo. E por que eles não fazem isso? Pelos mesmos motivos. Porque você está mexendo com uma categoria sensível. No caso dos partidos políticos, tem a justiça eleitoral lá que pode acabar com a sua vida. No caso dos governadores, dos governadores dos estados também são os chamados, como chamamos, legitimados universais. Os governadores também podem fazer isso. Vão fazer isso? Dificilmente vão comprar essa briga, né? Então, a grita contra os juízes, acho que ela é mais do que merecida, mais do que devida, mas ela deveria se estender também para os que têm o poder de coibir isso e não fazem isso porque, eventualmente, se beneficiam disso ou podem vir a ser prejudicados pela categoria. E aí, Alan, são números impressionantes mesmo, né? Números impressionantes. Eu fiz uma conta aqui, né, R$ 4.787 dividido por 21 dias úteis, em média, né, um mês tem 21 dias úteis, isso dá R$ 227 por dia. Né? Então, peraí, para a refeição. A gente está falando de uma refeição por pessoa, mesmo para padrão de São Paulo, a capital, que é, né, a renda aqui, enfim, é mais elevada, enfim, é um padrão muito alto. Né? Então, refeição com vinho, com sobremesa, etc. Então, está completamente desconexo da realidade. E isso é bastante importante pelo seguinte: como é que a gente fala em ajuste fiscal, esforço fiscal, se uma categoria ela não está fazendo a sua parte? Então, para a população aceitar um ajuste fiscal, se torna muito mais complicado. Então, você tem o que a gente chama em economia, em finanças, de moral hazard, né? Você está dando aí uma sinalização muito ruim para a sociedade. Então, isso tem que ser revisto, e a única forma que eu vejo como
a Thaís colocou muito bem, né? Já que os agentes públicos não estão fazendo o seu papel de conter esse tipo de coisa, via uma reforma administrativa. Agora, vamos ver se vai passar, né? Porque isso vai prejudicar o próprio interesse da classe e ali também de deputados, senadores, etc. Você, Constantino? Olha, eu acho que vocês são muito cruéis de não desejarem que os pobres juízes comam lagosta e caviar na refeição do dia a dia. Brincadeiras à parte, isso é óbvio que é um retrato da realidade do Brasil, onde Brasília tem a maior renda per capita do país, sendo que produz basicamente leis, muitas esdrúxulas e bastante corrupção, enquanto que São Paulo, que é a locomotiva do PIB, tem uma renda per capita abaixo de Brasília. E dentro dos privilégios de Brasília, dentro da renda per capita mais elevada, no setor público, a categoria do judiciário, e aí se alastra pelo país inteiro, é a que mais destoa. Então, veja, eu não quero aqui soar populista também, eu não quero jogar para a plateia e falar que todo tipo de ganho é indevido. É óbvio que se deseja algum tipo de estabilidade, de um lado, para que certas categorias que exercem função de Estado não sofram pressão de governos. Então, alguma estabilidade no cargo para certas funções de Estado é fundamental. E, ao mesmo tempo, nós queremos, sim, bons salários. O problema é que tem um teto de salário que bate ali com o do presidente, com o dos ministros, e você começa a criar, então, todo tipo de puxadinho e penduricalho que até alguém como o juiz Sérgio Moro, o atual ministro Sérgio Moro, já chegou a defender em mais de uma entrevista, falando que aqueles auxílio moradia eram justificados e tudo mais. E aí que está o problema. Você começa a criar auxílio moradia, auxílio terno, auxílio vale alimentação, vale refeição. Você começa a ver o somatório de várias regalias e o salário concreto, o salário real que um magistrado desses leva para casa é muito acima realmente da média. Quando alguém toma a decisão de ir para o setor público, fazer um concurso, se tornar juiz e tudo, espera-se que o que esteja motivando ele seja mais o espírito público do que os interesses comezinhos, a estabilidade e um bom salário. É óbvio que se deseja também criar um mecanismo de incentivos adequado. Agora, vejam que eu conversando com um conhecido meu, juiz, ele mesmo colocou isso para minha reflexão. Falou, Rodrigo, porque eu levei isso para ele. Ele falou, mas Rodrigo, pense o seguinte, é natural também que o sujeito estuda para fazer um concurso e quando ele entra, ele já larga de uma situação confortável, de um salário mais alto e dessa estabilidade que na iniciativa privada, aqueles que estão ralando para ser advogado e depois ingressar num escritório privado e tudo mais e ascender na carreira, não gozam disso. Então, é natural depois você olhar na maturidade da profissão e falar, poxa, mas o advogado está lá rico, aquele que deu certo, está lá rico, sócio de um escritório famoso e tudo mais, enquanto que um juiz ganha menos. Sim, é verdade, mas ele começou na carreira tendo esses privilégios, tendo uma aposentadoria garantida com uma boa gordura na frente, tendo estabilidade de emprego, que é uma coisa que faz dormir tranquilo em relação a quem está ali ao sabor das marés das crises, né, e sabe como é arriscado, às vezes, você ser demitido e tudo mais, e ganhando um salário acima da média. Então, é óbvio que existem muitas regalias, a Thaís já mencionou aí as férias em 2 recessos no ano, né? Então, tudo isso você vai somando, a gente quer que o juiz possa ganhar bem, a gente quer que o juiz possa ter uma certa tranquilidade e estabilidade para poder decidir casos ali polêmicos e muitas vezes confrontar a turma do andar de cima, tomar decisões polêmicas que podem, inclusive, ser perigosas para a sua vida e a da sua família, né? Basta pensar no próprio caso do juiz Sérgio Moro, que eu já mencionei. Ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa que choca a população, que é quem trabalha e rala duro para pagar 5 meses dos 12 do ano em imposto e bancar, de certa forma, essas distorções. Ou seja, está errado, tem que adaptar a realidade brasileira, onde a renda média do setor privado oscila ali perto de R$ 2.500, R$ 2.000 por mês. Quer dizer, tem alguma coisa realmente destoando muito e gera um grau de ressentimento, um grau de revolta e indignação muito alto na iniciativa privada, na população, e isso não é saudável para a própria democracia e para as instituições de Estado. Fala, Thaís. Eu só queria fazer Eu sei que o Constantino não vai discordar disso, mas é só porque, em relação à ponderação desse amigo dele, de que é natural que um juiz, por força do ofício, ganhe mais que um advogado, tudo isso eu concordo, mas não se trata disso, nem se trata de populismo, nem se trata de
de ser um número chocante para a maior parte da população. Trata-se do fato de que isso é um jeitinho de contornar uma questão constitucional, que é o teto constitucional. Isso está driblando o teto constitucional. Então é inconstitucional, tirando todas as outras questões. Queria falar, Alan? Queria, não. Geralmente, acho que o Rodrigo colocou muito bem, geralmente a gente tem um trade-off entre estabilidade, né, e ganhar mais dinheiro, né? E no Brasil, me parece que no funcionalismo público, de uma maneira geral, esse trade-off, né, essa escolha conflitante, ela é desequilibrada. Aqui a gente tem muita estabilidade, tem a estabilidade, e também se ganha muito mais, né? Então, você tem um incentivo muito grande para ir para o setor público, e isso gera uma carência de profissionais também altamente qualificados no setor privado. Fala, Constantino. Não, esse ponto do Alan é muito importante porque a estabilidade deveria ter um preço, né? Ou seja, você escolhe a estabilidade, você abre mão de eventualmente mais ganhos quando você arrisca mais na iniciativa privada. E realmente essa distorção é tão grande no Brasil que o sujeito estuda, às vezes ele não necessariamente é um ótimo profissional. Tem muita gente aí que a gente sabe que é acomodado e tudo mais. Às vezes ele apenas tem a qualidade de ser um bom decorador. Então ele memoriza um bando de coisas, estuda 8 horas, passa por dia, passa num concurso e acabou. Depois ele fica ali fazendo o famoso page up, page down, né? Ou seja, tocando, empurrando com a barriga, né, suas obrigações, fazendo o mínimo, o básico, porque ele gosta de estabilidade e ainda assim ganha bem. Mas em relação ao que a Thaís disse, eu não discordo dela de forma alguma, mas só para esclarecer, que eu acho que eu mesmo não fui claro, esse amigo com quem eu conversava, ele é juiz federal e ele estava argumentando justamente contra certos privilégios da sua categoria, o que é muito raro, porque o corporativismo é muito forte nessa área, em quase todas. Então, ele é um juiz federal liberal que defende reformas, inclusive, como administrativa, né, reforma do Estado, inclusive por entender que isso tornará mais sustentável a carreira no setor público, porque se você for na contramão e for mantendo essa tendência que temos hoje, você vai realmente atiçar ânimos revolucionários na população. Já tem gente indo contra, e vamos falar aqui, inclusive, de pesquisas que mostram o grau de satisfação da população para com o STF. Isso dá um exemplo da coisa, né? Quer dizer, as pessoas ficam revoltadas porque não veem a contrapartida no serviço e sabem que estão pagando cada vez mais caro regalias e, como muito bem colocou a Thaís, de forma, muitas vezes, inconstitucionais. São puxadinhos para burlar aquilo que diz a lei.